Senhor Jesus Cristo, que nessa noite, meu Deus, fique claro o quanto nós te amamos e o quanto nós somos dependentes em Ti. Que Espírito Santo de Deus, o Senhor possa caminhar com liberdade no meio da Tua igreja e fazer morada nos nossos corações. O nosso coração nessa noite está aberto para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz e ter o discernimento, meu Deus, da Tua palavra, entendimento da Tua palavra. Então, Espírito Santo, fala conosco, fala aos nossos corações grandemente, poderosamente, abundantemente, pois nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala
E quando Jesus foi morto, ressuscitou, a Bíblia diz que pela terceira vez ele aparece aos seus discípulos. E quando Jesus aparece aos seus discípulos, a Bíblia diz que Pedro então tinha ido pescar. E quando Pedro está indo pescar, a Bíblia diz que Pedro assim, tira sua roupa, fica nu. Está lá no meio do mar, no barco com os discípulos pescando, mas eles não conseguiram pescar nada. É aquele momento em que a tristeza bate por não conseguir pescar.
E muitas vezes nós somos assim, nós continuamos assim. Nós sabemos que temos que fazer, mas nós não fazemos. Deus diz, ó, tem que liberar perdão. Sim, eu sei, mas eu não libero. Tem que perdoar, sim, eu sei, mas eu não perdoo. Deve amar, tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu sei, mas eu não amo. Tem gente que continua sabendo do certo, mas fazendo o errado. E aí, Jesus chega para Pedro e pergunta a Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Deus tinha para Pedro era muito maior do que a tristeza que acompanhava ele. O que Deus tinha para Pedro era muito maior do que a luta que estava sobre ele. Às vezes nós pensamos: Senhor, se o Senhor me ama, tem muita gente que pensa assim, né? Senhor, se o Senhor me ama, por que a minha vida está assim? Por que meu casamento está assim? Por que minha família está assim? Por que parece que está tudo acabando? Por que parece que está tudo desmoronando? Por que parece que não está nada dando certo para a minha vida? Ei, a tua luta não impede o amor de Deus por ti. A tua tribulação não impede o amor que o Senhor tem por você e também não pode impedir o amor que você tem pelo Senhor. Então você deve continuar amando a Deus, continuar servindo a Deus, independente do teu problema, da tua luta, da tua adversidade. Pedro havia estacionado, havia parado. E como eu disse, é claro que Pedro não queria a morte de Jesus, mas você acha que aquilo não atormentava ele? Eu neguei o meu Senhor. Eu neguei o meu mestre, eu neguei a Jesus. E naquele momento Jesus dá uma oportunidade ali para ele. Preste atenção, quando Deus nos chama, quando Deus nos convida a cear, a participar com Ele do banquete, quando Deus nos chama para perto, Deus não está nos chamando para nos julgar. Deus não nos chama para nos apontar dedos, nos criticar. Deus nos chama para curar as nossas feridas. Deus nos chama para cicatrizar as feridas que ainda estão abertas. Jesus sabia que Pedro andava triste. Jesus sabia que Pedro sentia culpa. Tem pessoas que são assim. O diabo ele consegue acusar aquela vida. O diabo consegue colocar na mente daquela pessoa que tudo que está acontecendo é por culpa dela, por causa de um erro que ela fez, por causa de uma decisão que ela tomou. Não, o diabo é acusador. Deus ele te liberta. Jesus ele traz libertação de todas as acusações. Tem pessoas que começam a pensar: mas se eu não tivesse tomado essa atitude, o meu casamento não estaria nesse jeito. Se eu não tivesse falado nada, fulano não teria se revoltado. Ei, o diabo quer te acusar. Deus quer te libertar desse sentimento de culpa. Deus quer te libertar desse sentimento ruim. Diga agora, Deus. Aprenda a andar com pessoas certas. Como eu disse agora há pouco, Pedro estava na roda dos escarnecedores quando ele negou Jesus por 3 vezes. Só que aqui as companhias são diferentes. Aqui ele está como homem de Deus. Você, quando anda com pessoas do mundo, muitas pessoas, viu, igreja? Muitas pessoas começam a fazer igual aquela pessoa. Por quê? Porque a convivência. Então, pastora, mas eu tenho amizade com alguém que fuma cigarro, que bebe, que se prostitui, que trai o marido, que trai a esposa. Cuidado, vigia. Porque o demônio que age naquela vida pode começar a agir na tua, no teu casamento, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Então, vigia. Pedro, quando negou Jesus, ele estava na roda dos escarnecedores, mas agora, quando ele tem um novo encontro com Jesus, ele está como homem de Deus. Ele está com homens que têm fé, que têm esperança, que estão cheios de amor, que conhecem ao Senhor, que servem ao Senhor. Diga agora a Deus. Então caminhe com pessoas que têm a mesma fé que você, que vai fazer toda a diferença na tua vida. Você pode ver. Quem é de Deus, quem caminha com o Senhor e tem amizades com pessoas cristãs, com pessoas que têm fé, com pessoas que servem a Deus, são diferentes daquelas pessoas que são do mundo e têm amizade com o mundo. Você pode perceber. É o jeito de falar, é o jeito de andar, é o jeito de vestir, é o jeito de se posicionar. Tudo é diferente. A comparação é muito grande, mas há uma diferença enorme.
Jesus disse: creio que tu me amas, sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não pare a obra que um dia eu iniciei na tua vida. Às vezes tem coisas na nossa vida que nós queremos parar. Nós estamos nesse propósito de Daniel, né? Fizemos um voto com o Senhor. Amanhã nós vamos abrir, eu e o Bispo, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro jejum de 12 horas, amanhã aqui na igreja. Não vai ser fácil, mas Deus dá vitória. Nós vamos orar por você, pela tua família, pela tua casa. Então nós sabemos que servir a Deus não é fácil e nunca vai ser. Servir a Deus é uma caminhada constante de muitas barreiras, de muitas quedas, de muito sofrimento, de muita tribulação. Mas o Senhor disse que estaria conosco até o fim. Então, na nossa caminhada, por pior que seja a adversidade, os problemas, nós temos que ter essa fé que o Senhor vai nos dar a vitória, porque Ele está conosco. E o Deus que iniciou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Só que o que Jesus estava dizendo para Pedro, está dizendo para você é: não pare, continua. Mas eu oro e não tenho resposta, continuo orando. Eu jejuo, me consagro, mas eu não consigo aquilo que eu quero. Continue jejuando, continue consagrando. Mas aquele homem nunca vai mudar, aquela mulher nunca vai mudar. Quem muda